Olá, alunos gestores, é um prazer estar novamente com vocês nessa terceira semana da aula do nosso curso. Estamos justamente na metade desse módulo do curso que está tratando dessas questões fundamentais da segurança, da soberania alimentar, do direito humano à alimentação, do direito à água. 4 grandes temas que interagem permanentemente. E hoje nós vamos tratar mais diretamente então o que é o direito humano à alimentação. Se nós olharmos um pouquinho na história, essa discussão sobre o direito humano à alimentação, ela começa a pegar um aspecto legal e institucional a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada lá em 1948. E no artigo 25 dessa Declaração Universal, já se fala que todo ser humano tem um conjunto de direitos, entre eles o direito humano à alimentação. Então é a primeira vez que aparece formalmente numa lei a ideia do direito humano à alimentação. Com o passar dos anos, depois, lá em 1966, mais precisamente, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela instituiu um pacto chamado Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que trata de um conjunto de direitos humanos, e entre eles, então, especificamente do direito humano à alimentação. No artigo 11 desse pacto, se fala então do direito humano à alimentação, e aí fala que esse direito tem 2 dimensões fundamentais. A primeira dimensão, ela fala basicamente que todo ser humano tem o direito de estar livre da fome. O que significa isso? Significa que nenhuma pessoa humana, em qualquer lugar onde ela estiver, pode passar fome. Então, o direito fundamental é um patamar mínimo, é o patamar de estar livre da fome. Mas esse mesmo tratado internacional, ele fala de uma coisa mais ousada, que é o seguinte: o direito à alimentação adequada. E o que é o direito à alimentação adequada? Ele não se contenta com o mínimo, mas ele quer uma alimentação adequada e saudável. E aí vem a ideia de que o Estado precisa adotar um conjunto de políticas públicas para garantir essa alimentação adequada. Então, essas 2 dimensões do direito humano à alimentação já foram firmadas lá em 1966, então, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Depois nós vamos continuando com um conjunto de lutas, histórias importantes no campo dos direitos humanos e do direito humano à alimentação, e vamos chegar aí na década de 80, 90, mais precisamente em 92, o governo brasileiro ratificou, então, ele confirmou a sua adesão a esse tratado internacional, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e em 97, mais precisamente, a mesma ONU, a Organização das Nações Unidas, ela editou um outro tratado importante que se chama Comentário Geral número 12. O que é esse Comentário Geral número 12? Ele trata aquilo que a gente poderia assim chamar do detalhamento, né? Um conjunto de elementos que vão detalhar especificamente o que é o direito humano à alimentação e como ele deve ser implantado em cada lugar, em cada estado, em cada país. Então esse, eu diria assim, é o documento fundamental para qualquer organização, para qualquer grupo, para qualquer liderança, vocês que estão trabalhando no campo aí da soberania e da segurança alimentar. É fundamental vocês conhecerem esse documento chamado Comentário Geral número 12. Ele diz que o direito humano à alimentação é o direito ao acesso aos alimentos para homens, mulheres, jovens e crianças. E esse acesso precisa ser tanto acesso físico, ou seja, não ter fronteiras, quanto acesso econômico. E quando se fala em acesso econômico, as pessoas aí precisam ter condições de renda para comprar o alimento, ou então elas precisam ter terra ou condições de terra para produzir o seu alimento, porque o princípio desse direito é assim, que cada pessoa, cada cidadão, cada sujeito de direitos possa produzir as condições da sua existência. Então essa é a noção fundamental do direito humano, é o acesso livre, físico e econômico, as condições para garantir o bem viver. E aí, ainda no âmbito internacional, em 2005, nós tivemos um outro documento importante chamado Diretrizes Voluntárias para a Implementação do Direito Humano à Alimentação Adequada
no contexto da segurança alimentar. Isso significa o quê? A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela diz o seguinte: vamos estabelecer um conjunto de diretrizes para os países implementarem o direito humano em todos os níveis. Então, essas diretrizes são uma espécie de orientação para os estados implementarem políticas públicas. A pergunta é: como no semiárido estão sendo implantadas políticas públicas com base nessas diretrizes? Então, isso em âmbito internacional. Se nós olhamos no Brasil, nós temos duas leis importantes que garantem o direito humano à alimentação e à soberania alimentar. A primeira lei importante é a lei chamada Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006. Já no artigo 2º ela fala claramente da noção do direito humano à alimentação, e no artigo 4º ela fala da soberania alimentar. Então ela incorporou aquelas leis internacionais numa lei nacional e visando garantir tanto soberania quanto direito humano à alimentação. Então, portanto, a partir daí nós temos a alimentação como um direito de todos os povos no Brasil e de cada povo de modo particular. E no caso mais específico ainda, em 2010, esse direito também foi incorporado na Constituição Federal, no artigo 6, entre os chamados direitos fundamentais de toda a pessoa humana. Direitos fundamentais são saúde, alimentação, educação, moradia, e aí vem a alimentação entre esses direitos fundamentais. Portanto, então as pessoas, do ponto de vista da legislação, tem um conjunto de legislação que garante esse direito. E ao mesmo tempo, do ponto de vista da obrigação, o Estado tem essa obrigação de garantir os direitos, de proteger esses direitos e de promover ações e políticas públicas para que toda a população possa ter o direito humano à alimentação e a soberania alimentar garantida. Então, por parte da população, o que é importante nós termos claro? Em primeiro lugar, é o seguinte, que cada pessoa tem que se entender como sujeito de direitos. E isso, nós, lideranças, precisamos ajudar essas pessoas a compreender que hoje o direito, então, está garantido na lei, mas é preciso também que no corpo, nas pessoas, nas regiões, nos nossos territórios, nós tenhamos essa noção de que nós nos constituímos sujeitos de direitos. E os direitos não são dados, a gente conquista os direitos. Portanto, falando do semiárido, por exemplo, um conjunto de direitos que vocês já conquistaram, e entre eles está o direito à alimentação, ainda requer que outros direitos sejam também contemplados e conquistados. Então, eu diria assim, é um caminho, é um processo, não é uma conquista por inteira, mas os direitos são conquistas graduais. E no campo do direito humano e da soberania alimentar, então, os desafios estão postos, e eu penso que o mais importante é nós partirmos dessa ideia de que nós somos sujeitos de direitos, como sujeitos de direitos ajudamos as outras pessoas a se entenderem como sujeitos de direitos, nos organizamos e vamos lutando para conquistar esses direitos que são fundamentais. Entre eles, o direito humano à alimentação e a soberania alimentar, que é exatamente a autonomia de cada povo, de cada território, de cada comunidade, decidir sobre os seus modos de produzir, de consumir produtos e alimentos que sejam os mais adequados, os mais sadios possíveis. Então requer essa ideia fundamental de que nós, sujeitos de direitos, nos colocamos em movimento para garantir os direitos que já temos, mas mais e mais ir ampliando os direitos, não só nossos, mas de todas as comunidades, de todos os povos no Brasil. Obrigado.